E aí galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado bastante o final de semana e estejam preparados e dispostos para mais uma aula, tá certo? Na semana passada nós trabalhamos com a nossa oficina de descrição 1. E eu acredito que você deve ter visto aí que descrever não é simplesmente pegar o lápis e começar a escrever não, tá? Faz necessário muito exercício, principalmente para quem tem mais dificuldade. Então, na aula de hoje, nós iremos continuar descrevendo, certo? Fazendo aquele momento detalhado para que você possa ampliar um pouco mais seu conhecimento e passar para nós a sua atividade. E aí a gente vai avaliando de acordo com aquilo que você produzir. Mas se você não produz, fica difícil. Fica ou não fica? Bom, então vamos continuar e vamos deixar um pouco mais essa conversa para ser aprofundada na aula. Bom, você já acabou de realizar uma descrição, tá? Quando são bem feitas, descrições permitem que o leitor imagine com perfeição o local e a pessoa que está sendo descrita, e como uma foto, por exemplo, sem palavras. Então, como nós já vimos, a importância da descrição está justamente no fato de estarmos eu e você, tá? De olho na imagem, de olho no fato, de olho na impressão que nós temos sobre o ambiente ou pessoa ou lugar, certo? Então, a partir do momento que nós começamos a descrever, dando adjetivos, detalhando, caracterizando, certo? Dando também as nossas impressões pessoais, nossos achismos, a maneira como percebemos, por exemplo, o olhar do outro, a forma como alguém falou, como, por exemplo, alguém quando fala com você de uma forma diferente do habitual, você diz assim, poxa, fulano foi grosso comigo. Por que você percebeu? Porque você está acostumado. Então, isso aí é uma descrição. Você está detalhando a forma de tratamento do outro. Então, tudo isso aí, quando está sendo associado, nos dá condições de termos mais segurança de analisar o que está ao nosso redor. Então, o que fizemos na primeira atividade da oficina 1 foi isso. Foi detalhar justamente com a riqueza, certo, que nós temos de adjetivos aquelas primeiras imagens. E o que é descrever? Descrever é a apresentação de características de seres animados ou inanimados, de objetos, ambientes, paisagens, processos ou até mesmo nesses seres animados incluímos nós, as pessoas. Então, descrever é você dar detalhes, tá certo? Bom, e quais são os tipos de descrição que nós iremos trabalhar? O primeiro deles é a descrição de pessoas. Na descrição de uma pessoa, é importante observar o quê? Os aspectos físicos, características do cabelo, olhos, nariz, lábios, estatura, peso, idade, etc. Quando a pessoa chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, a pessoa lá que irá fazer o retrato falado, ela precisa da riqueza de detalhes que você conseguiu observar. Então, digamos que você, espero que não, mas você foi assaltado, roubaram o seu celular, que é uma coisa muito comum no nosso dia a dia. E aí, de repente, o policial vai perguntar como era o suspeito, tá? Aí você diz assim, né? Alto. Alto quanto? Você acha que ele tinha mais ou menos quanto? Você assim, 1,80 m. 1,80 m. Como era o corpo, o porte físico, né? Ele era forte. Não era nem gordo, não era magro, era forte. Então, ele vai colocar uma pessoa de 1,80 m, um corpo físico. Qual a cor da pele dele? Aí você assim, ele era moreno, mas moreno claro ou moreno escuro? Ele é moreno assim, puxado pro negro. Então vou botar negro. O cabelo era curto, era longo. Aí você assim, era o cabelo meio black power, tá? Aquele cabelo bem cheião, certo? A roupa, ele usava uma roupa, como é que estava vestido? Aí você assim, ele estava de bermuda vermelha, certo? Tem algum detalhe na bermuda vermelha? Aí você diz, tinha uma flor no meio. E aí você vai dando os detalhes. Tava de camisa, assim, tava com a camiseta regata, usava algum adereço, tinha 2 brincos, um em cada orelha, certo? Usava um óculos preto, brilhoso, tá? E o boné azul. Aí você está detalhando lá, certo? Tem algum detalhe? Você percebeu se tem alguma cicatriz, alguma coisa assim? Não, não, ele não tinha cicatriz nenhuma, não. Então, a partir desses detalhes, a partir dessa caracterização, você criou para o policial a imagem do seu suspeito, daquela pessoa que lhe abordou e acabou tirando seu pertence, certo? Bom, então esses detalhes, saber como cada elemento está dentro dessa composição, ajuda principalmente para a polícia chegar a esses famosos suspeitos, ladrões, certo? Que muitas vezes acabam tirando a nossa paz. E quais são os aspectos psicológicos, ainda dentro da descrição da pessoa? Tá?
gestos, comportamentos, caráter, preferência. Era uma pessoa calma ou uma pessoa agitada? Usava muito gestos, gesticulava muito com a mão, ou era uma pessoa mais comportada, que usava pouco gesto? Se expressava muito, fazia muita careta, alguma coisa assim, era uma pessoa muito séria, tá? Dentro do comportamento, parecia ser uma pessoa impaciente e uma pessoa paciente. Então, todo esse detalhe, tá, que você vai se repassando, você vai começando a criar essa imagem. Isso acontece muito quando nós pegamos um livro e começamos a ver as características que o autor define aquele personagem, tá certo? Então, toda vez que você pega um livro que tem vários personagens e entra um novo personagem na cena, então você começa a ler aquele detalhe, né? Era uma menina calma, certo? Praticamente tímida, usava óculos azuis grandes, cabelo loiro. Então, aquela riqueza de detalhe vai fazendo com que você crie uma imagem na sua cabeça. E aí você começa a ver aquele personagem na sua frente, por conta dessa riqueza de detalhes que é tão importante na hora da descrição. Então, na descrição de pessoas, você vai focar nisso, no comportamento, nos gestos, nas características físicas, de altura, peso e aí por diante. Na descrição de objetos, nós vamos ver várias características, tá? Então, por exemplo, trabalharemos com formato, tá? Esse formato, aí você vai dizer se ele era quadrado, se ele era cilíndrico, se ele era oval, se ele era redondo, então você vai dizer o formato. A cor, tá? Vai dizer qual era a cor predominante desse objeto. O material era feito de quê? De vidro, de madeira, era feito de cerâmica, era feito de metal, de plástico. O tamanho era grande, era pequeno, era largo, era estreito, dentro dessa proporção. O peso era leve, era médio, era muito pesado. Tá? A largura, então a largura era muito larga, era muito estreito, era comprido, não era. Então, o comprimento relacionado à altura, à textura, se era liso, se era áspero. Tá? Então, tudo isso aí é importante na hora da descrição de um objeto. Imagine que chegou na sua mão agora, tá certo? Um vaso de cerâmica. Você já sabe o objeto é um vaso de cerâmica. Detalhado. E algumas cerâmicas, dependendo do caso, elas têm os sucos, tá? Ou seja, elas têm umas listas que foram feitas também na hora da fabricação. Quando você passa o dedo, você sente aqueles sucos, que são justamente aquelas brechinhas que tem lá. E aí, quando você começa a pegar o material, você sente se aquele material ele era áspero, ele era liso, certo? Se ele foi pintado com verniz, ele fica mais liso, fica mais um pouco escorregadio, tá? Então, assim, quando você toca, quando você sente, você vai tendo a oportunidade também de descrever, tá? Então, essa descrição é importante também para que você possa caracterizar aquele objeto. E acontece muito principalmente quando algumas pessoas têm alguns objetos furtados em casa. Então, a pessoa sofreu um assalto durante a noite, alguém invadiu a sua casa, certo? Roubou um objeto. Como era esse objeto? E você, por conhecer aquele objeto, você vai detalhando muito a riqueza dessas informações. E o local onde se encontram e em qual posição estão. Tá? Então, dentro dessa perspectiva também, onde é que foi encontrado? Certo? Ou então onde é que estava. Então, essa descrição desses objetos é bastante importante justamente na definição, né, dos rumos, quem sabe até de uma investigação. Como, por exemplo, se você é um detetive e de repente você chega na casa de uma pessoa que está sendo investigada, e aí você observa que na estante havia ali uma marca, certo? Como se um objeto fosse removido, ou seja, a poeira estava lá e para cá e ficou ao redor daquele objeto, formando o formato daquele objeto, quadrado ou cilíndrico ou retangular. E aí você observa assim, ó, tem um objeto faltando. Por quê? Por conta daquela imagem que foi formada através daquela poeira. Então, isso também é descrição, tá certo? E é justamente associado à posição e como é que vai sendo processada toda aquela descrição do local. Descrição de lugar, ambiente ou de paisagem. Nessa descrição, é importante observar alguns detalhes que estão em uma fotografia, principalmente relacionado à paisagem. Porque a paisagem ela muda, tá? Se você pegar hoje uma imagem de como era a escola, certo? Há 15 anos atrás, você vai perceber que houveram mudanças na escola, certo? Se você pegar a imagem da sua rua há 10 anos atrás, você vai perceber que houveram mudanças na sua rua.
tinha casas que tinham muro, tinha casas que não tinham muro, tinha casas que eram pintadas de uma cor, passou a ser pintada de outra, tá? Tinha casas que eram apenas a parte térrea, agora tem o primeiro andar. Então, toda essa mudança, certo? Ela precisa também entrar na sua descrição. Então, um ambiente, se era um ambiente aberto, se era um local fechado, tá? A cor das paredes, do teto, o piso, o formato, a cor das portas, as janelas, os tapetes, as cortinas, a luminosidade e tantos outros objetos que estão dentro dessa mesma composição. Quanto mais você tiver certeza desses objetos e daquilo que você conhece sobre esses objetos, fica muito mais fácil para você descrever, certo, esse local, certo? Vamos supor agora que você está tendo a oportunidade de descrever a entrada da casa da sua avó. Como é a rua para chegar na casa da sua avó? Não vale se você morar com a sua avó, tá certo? Mas digamos que seja uma outra avó, que não seja a que você mora. Então, como é a rua? A rua é larga ou estreita? É rua ou avenida? Ela mora em casa ou em apartamento? Se é casa, tem um portão. Que cor é esse portão? É feito de que esse portão? É de madeira, de metal ou de alumínio? Certo? E dentro dessa questão do portão, dentro da parte da área da casa, logo depois que passa o portão, você já está dentro da casa ou tem uma área, ou seja, à frente da casa, que a gente chama também de quintal, ou né, aquela fachada. Então, quando você começa a trabalhar esse detalhamento, certo? Você vai dando para nós, que somos os leitores, certo? Um conhecimento e uma visão daquilo que está no ambiente. Então, fica mais fácil conhecermos o ambiente através do seu olhar, tá? E a descrição de paisagem. E como já falamos, a paisagem ela muda com o passar do tempo. Então, por isso que muitas vezes temos dificuldade em manter aquela mesma descrição. Como, por exemplo, se fôssemos hoje analisar com a riqueza de detalhes como eram as praias de Olinda na década de 1920, você vai perceber que muitos monumentos que antigamente existiam não existem mais. Que casas que haviam antes que não fazem mais parte da paisagem da praia por conta do avanço do mar. Então tudo isso muda e altera justamente a percepção também de quem vai detalhar. Então a localização, o plano de fundo e os elementos que formam, tudo isso está dentro desse contexto. E quando você tem maior acesso a essas informações, fica muito mais fácil ainda para você detalhar, tá certo? Uma coisa também que acontece muito é um ambiente no qual eu e você nos acostumamos e crescemos. Como, por exemplo, na minha rua, na rua que eu moro, antigamente, no final da minha rua, certo, havia um terreno. Aquele terreno tinha um dono. Aquele dono loteou aquele terreno e casas começaram a ser construídas. Então, hoje, quando eu olho para o final da minha rua, eu não consigo mais lembrar com tantos detalhes aqueles terrenos que estavam aqui e que tinham apenas um dono. A única coisa que eu posso lembrar é que tem casas que foram construídas nesse terreno. E que hoje, quando eu olho para essas casas, certo? Eu consigo meio que voltar um pouco no tempo e identificar que, ó, nesse terreno aqui, nesse local aqui, tinha isso. Se fosse uma árvore no qual eu brincasse muito na minha infância, então eu saberia que naquele local ali tinha uma árvore que a gente subia, certo? Para brincar, para se esconder, para pegar frutos, certo? E aí por diante. Então, a riqueza do detalhamento de paisagem nos ajuda justamente isso, a informar a pessoa que vai ler, certo? Sobre tudo aquilo que ela vai ver no nosso escrito, no nosso texto. E aí chegamos à parte da nossa segunda atividade, tá? Que é justamente a descrição de paisagens e cenários. Então, vocês vão precisar estar atento a toda a informação que vamos passar para vocês, para que vocês possam detalhar com a riqueza máxima que vocês conseguirem, certo? As imagens que passaremos para vocês. Começando, bom, descreva a imagem a seguir, destacando os detalhes do cenário do ambiente, onde os personagens estão. Então aqui nós temos a imagem que acredito que você já deve ter visto, essa cena em algum filme, em algum lugar, e aí você vai trabalhando essa imagem daqui, certo? E você vai detalhar o local onde eles estão, certo? Se é um local muito conhecido, se fica num lugar bastante agradável ou não, quantos personagens estão aqui, se todos esses personagens são personagens principais, se existem personagens secundários,
quem participa dessa cena, toda essa parte da ambientação vocês precisam relatar, ok? Na atividade 3, vocês vão criar legendas e títulos para as imagens, tá? Então, você vai pegar a imagem e você vai criar um título. Por exemplo, você pegou uma imagem de uma floresta. Você coloca o título: Floresta Preservada. Esse é o título. E a legenda: hoje existem 3% das florestas preservadas no mundo. Então, eu quero que você crie uma legenda e um título para cada imagem que aparecer, certo? Bom, observe com atenção as imagens a seguir, para que você possa então criar o seu título e logo em seguida você trabalhar a sua legenda de acordo com a imagem. Então, que título você daria para esta imagem? Aí você vai escrever lá, papapá, e a legenda. Aí você justamente vai ser aquela descrição que vem embaixo da imagem, certo? Tal, assim, foi, tal. Então, dentro disso aí, essa é a atividade que vocês vão fazer para apresentar também por slide, tá certo? Quem conseguir fazer um print da tela e tentar responder, beleza. Caso não, você coloca lá a numeração de acordo com a imagem. Então, digamos que essa aqui é a imagem 1. Essa é a imagem 1, você coloca título tal e a legenda tal relacionada à imagem, essa, tá certo? Não deixem de fazer. A imagem 2. Então, qual é o título que você daria para essa imagem? Ó, que coisa mais fofinha, tá certo? Então, ó, as 3 amigas. Essas amigas fazem o quê? Não sei o que, não sei o que. A legenda, elas estavam não sei o que, no dia papapá. Então, tudo que você for de acordo com a imagem, descrevendo, detalhando, caracterizando, você precisa também colocar isso aí em evidência, tá certo? E essa evidência vai ficar justamente onde, quando e como? Na imagem. Que título você daria também para essa imagem? Então, aí, ó, para quem gosta muito desse desenho, tá? Então, já sabe. O título seria fulano de tal fez isso aqui, não sei o que. Ou então, não sei o que, daquilo outro. E a legenda relacionada a essa imagem, tá? Segurando, lutando, encarando, fazendo, retorcendo, publicando e aí por diante. Você vai ter que colocar detalhes. Mas para isso tem que ser de acordo com a imagem. Não adianta colocar qualquer coisa aqui não, tá? Tem que estar de acordo com a imagem. E essa aqui, certo? Então observe direitinho qual seria o título que você daria a essa legenda, tá? O pobre do gato de bota está aqui sofrendo, né? Então o que é que está evidenciado aqui nessa imagem? Você coloca fulano e tal fez isso, aquilo, outro, aquilo outro, relacionado a isso, aquilo outro. Então você vai colocar tudo que você achar que essa imagem merece ter como título. E a legenda é justamente aquilo que vem embaixo, você coloca, né? Irmãos, ou irmã, ou irmão, ou gato, e aí você vai colocando detalhe. Fez isso, fez aquilo, e aquilo outro, não sei o que das quantas, e aqui por lá, e lá. Então, tudo isso aí vai sendo detalhado na imagem, certo? E também caracterizado na hora de escrever a sua legenda. E, por fim, tá? Quando você escolher a imagem, para a qual você vai trabalhar com o título e a legenda, você vai precisar, certo? Acrescentar no seu comentário alguns detalhes, como quem são os personagens. E aí você tem que saber o nome dos personagens para descrevê-los, certo? Como é o cenário, ou seja, o local. É um ambiente familiar, é um ambiente desconhecido, é um cenário que está relacionado à rua, à casa, o quarto, uma floresta, um espaço, tudo isso daí tem que ser caracterizado. Quem usam roupas? E que roupas usam? São roupas da época, são roupas atuais, são vestiários para homens, vestuários para mulheres. Então, assim, tudo isso aí tem que ser bem detalhado na hora da composição do seu título e da sua legenda. Quais são as cores mais utilizadas? Então, de acordo, por exemplo, se for durante o dia, qual é a cor mais utilizada? Aí você tem um azul celeste. Durante a noite, você tem um preto ou azul marinho, tá? Se você está no alto mar, aí você tem tanto o azul celeste, o branco como o verde, certo? Dependendo da coloração da água. E aí você vai detalhando de acordo também com a composição dessas imagens e o que mais predomina de cor nessas imagens, tá? Como está a expressão do rosto de cada personagem? Então, estão felizes, estão tristes, estão abatidos, estão preocupados. Então, tudo isso aí também tem que ser bastante caracterizado.
tá? O que estão fazendo? Estão conversando, brigando, se abraçando, comendo, dormindo, andando. Coloca lá. A imagem é triste, engraçada ou estranha? Isso é uma das características também. E por que você chegou a essa conclusão? Aí você explica também, tá? Bom, e por fim, chegamos aqui ao término de mais uma aula. Vocês vão mandar para mim por e-mail, tá certo? E aí o e-mail é sempre este, professordanielgoc@gmail.com, ou pelo número, certo? Que vai ficar à disposição aí embaixo. E aí você entra em contato comigo para que eu possa criar um grupo e você vai chamando seus colegas para que todos nós possamos interagir e também receber as suas atividades através desse número e ter um retorno meu, ok? Desejo a vocês uma excelente semana, que Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima aula.